Seja muito bem-vindo para mais um devocional aqui no nosso canal. Aqui a gente fala de Bíblia, de espiritualidade, de teologia. Aqui é um canal onde o verdadeiro evangelho é pregar. Sabe, eu convido você a se inscrever neste momento para que você não perca nada. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Saiba desde já que você não caiu nesse vídeo por acaso. Você não caiu neste link simplesmente porque alguém te enviou, porque alguém compartilhou contigo. Mas a sua vida foi conduzida de maneira sobrenatural, porque hoje, neste momento, através dessa tela, do celular, do notebook, do tablet ou da televisão, o Senhor quer se comunicar contigo. O Senhor tem uma mensagem muito importante para o seu coração, sabe? Eu aprendi algum tempo atrás a não falar sobre coisas que eu não esteja vivendo. Por mais óbvio que isso pareça, eu tive que aprender na pele. Não falar sobre assuntos que não sejam uma pregação na minha vida primeiro. E esse texto que eu vou compartilhar aqui contigo hoje, esse texto que nós iremos meditar neste momento, ele é um texto que falou muito ao meu coração numa estação específica da minha vida, onde mais uma vez eu me encontrei correndo atrás do vento, se é que você pode me entender. Vivendo por necessidade e não por propósito, igual a gente aprendeu no devocional passado. Se você não viu, convido você a ver e entrar na nossa playlist de devocionais para que a sua vida seja abençoada. Isaías 55, a partir do verso 1, diz assim: Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e comam o que é bom. A alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu o fiz testemunha dos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e as nações que não conhecem se apressarão a você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Verso 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau abandone os seus maus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, pois ele terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos são mais altos, não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Que texto maravilhoso! E ele é um convite implícito a nós confiarmos no Senhor. Eu já te adianto isso logo de cara. Porque o texto começa dizendo assim: venham todos vocês que têm sede, venham todos vocês que estão com fome, venham todos vocês que não possuem dinheiro algum, venham e bebam da fonte verdadeira. Séculos depois, nós vemos Cristo falando e recitando o mesmo princípio desse texto. Olha, venham todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, vocês que têm sede, venham a mim que sou manso e humilde de coração. O mesmo conselho, o mesmo convite do mesmo Deus para você e para mim hoje. Todos nós que estamos cansados, sobrecarregados, nós temos uma fonte que nós podemos beber dessa fonte e nunca mais termos sede. Uma fonte que não custa dinheiro, uma fonte que não custa trabalho, uma fonte que não custa esforço, basta simplesmente nós nos direcionarmos a ela, para que possamos beber e comer do pão da vida, da água que sacia a sede. E o texto faz uma pergunta: por que você gasta dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Será que você, assim como eu, quando foi impactado com essa verdade, com essa palavra, será que você, assim como eu, está correndo atrás do vento já há algum tempo? Está gastando vida, está gastando esforço, está gastando dinheiro em coisas que são até boas, mas que não satisfazem. Está investindo tempo, está investindo atenção,
Você tem gastado a sua própria vida naquilo que não é bom. E aquilo que é eterno tem sido deixado de lado. Sabe, você talvez esteja vivendo uma situação de tentar encontrar fonte, tentar encontrar renda, tentar dar uma vida melhor para sua família. E isso tem levado você a lugares de hora extra, de trabalho a mais, de freelances, de bico, sabe? Várias formas de você tentar trazer dinheiro para casa. Hoje o Senhor está dizendo para você: por que você está gastando tudo isso daquilo que não é pão? Eu sou a sua segurança. Não fuja do propósito para qual você fora criado. Porque nós, essa ânsia de tentarmos suprir as nossas necessidades, por melhor intenção que seja, quando a gente se norteia simplesmente por necessidade e não por propósito, nós acabamos negociando coisas que deveriam ser inegociáveis. Sabe, eu tenho ouvido um conflito com o Senhor sobre viver debaixo do propósito que Ele tem para mim. Do propósito para qual eu fora criado. E eu acabei fazendo algumas escolhas, assumindo alguns projetos que eram muito mais por necessidade do que realmente por propósito. E aquilo que era o verdadeiro propósito foi deixado de lado. E há pouco tempo, há poucos dias, o Senhor me confrontou. Por que você está gastando dinheiro? Por que você está gastando vida? Por que você está gastando energia naquilo que não é pão, naquilo que satisfaz, sendo que eu sou a sua segurança? E se você caminhar debaixo do propósito, as bênçãos irão acontecer, as bênçãos irão vir, porque se eu estou te enviando para este propósito, eu vou pagar a conta. Podem haver momentos de dificuldade, mas que esses momentos de dificuldade não tiram os nossos olhos daquilo que é verdadeiramente eterno, daquilo que realmente satisfaz a nossa alma. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Esse é o convite do Senhor para nós hoje. Ouçam-me, porque a vida vem de mim. Eu sou a fonte da própria vida. Eu sou a fonte da própria vida. Portanto, venham e ouçam de mim. Busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, o seu mau caminho. Que ele volte para o Senhor, sabe por quê? Porque os pensamentos do Senhor não são os nossos, e os caminhos dele são mais altos do que a terra. E a Bíblia ela vai nos dar um parâmetro comparativo do quanto que os caminhos do Senhor são mais altos. Ele dá esse seguinte parâmetro comparativo que é: assim como os céus são mais altos do que a terra. Você já viu a distância entre um e outro? Já viu como que os astronautas eles têm todo um protocolo a ser seguido, todo um ritual a ser seguido, para que eles façam uma viagem espacial? Não precisa ser a Lua, não precisa ser outro planeta, podem ser as estações espaciais que ficam orbitando ao redor da Terra. Já viu como que é difícil? Porque é muito distante. E a Bíblia diz: assim como os céus são mais altos do que a Terra, para a gente ter um mínimo de parâmetro, para a gente entender o quanto que os caminhos que Ele tem para nós são muito maiores e melhores do que os nossos próprios caminhos. Portanto, eu te pergunto hoje, e a Bíblia te faz essa pergunta hoje: por que você está gastando dinheiro naquilo que não satisfaz? Está gastando tempo, está gastando energia, está gastando esforço naquilo que não é pão. Entende? Talvez hoje seja o dia de você deixar de lado algumas coisas, alguns projetos que você tenha abraçado, somente pensando em suprir necessidades. E entenda que o Senhor é Pai, e Ele sabe daquilo que a gente precisa, e está cuidando de nós. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu momento. Perdão. Há tempo para tudo debaixo do sol. E eu finalizo com o convite do verso 3. Busquem ao Senhor, enquanto é possível achá-lo. Essa palavra do hebraico, busquem, é a palavra darash, que significa investigar, procurar com cuidado, interrogar, frequentar. Frequente o Senhor. Interrogue o Senhor. O nosso Senhor é um Pai que abre espaço para esse diálogo aberto. Senhor, por que isso aqui? Para que isso aqui? O que o Senhor quer me ensinar com este novo processo que eu estou vivendo? Ele é Senhor, está disposto a conversar conosco, frequentar este lugar, frequentar o lugar da presença. Este tem que ser o nosso maior alvo.
porque é neste lugar em que as nossas necessidades são supridas. Este é o lugar onde a nossa identidade é revelada, afirmada e convencida. E deste lugar nós saímos prontos para cumprir o propósito que Ele tem para nós. Eu espero que você tenha sido abençoado com este conteúdo. Eu te convido a você se inscrever no canal mais uma vez, deixar o seu like, você compartilhar essa mensagem com quem precisa ouvir a este devocional, e eu te vejo no nosso próximo conteúdo.